Digo, pois, porventura rejeitou o Eterno seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então você vê que o Eterno ele nunca rejeitou o seu povo. Na verdade, ele só abriu a passagem para que outras pessoas pudessem entrar. No caso, o Eterno só chamou o seu povo que estava disperso para voltar a ele. O Eterno não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala o Eterno contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Então aqui ele está falando o quê? Que esses 7.000 que foram reservados. Não que necessariamente seja só 7.000, mas ele está falando que depois do arrebatamento, ele separou vocês para vocês também não se curvarem perante o jogo ou Satanás. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Quando ele fala um remanescente, ele não está querendo dizer vocês não, viu? Ele está falando a respeito do canal. Se o Eterno não tivesse reservado esse canal para depois do arrebatamento, ninguém saberia absolutamente nada. Há quanto tempo tá esse canal aí? E esse canal ninguém deu liga até agora. Misteriosamente, depois do arrebatamento, as estatísticas do canal vai disparar muito. Vai ser altos vídeos, provavelmente com mais de 100.000 pessoas que assistiram. Para você ver, se o Eterno ele não tivesse reservado um remanescente, que é os dois canais, nenhuma carne se salvaria. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então ele está querendo dizer o quê? Que o favor que o Eterno fez não foi através das obras de ninguém, mas foi através dele próprio. Basicamente isso que ele está querendo dizer. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O que ele está querendo dizer? De que o Eterno ele não veio através da obra de ninguém. Ele simplesmente prometeu a Adão e Eva que ele viria. Adão e Eva não precisou fazer nada para a salvação vir até eles. Então Adão e Eva não teve que ter uma obra para o Eterno aparecer, nem tampouco Abraão. Quem escolheu Abraão foi quem? O Eterno. Abraão não se escolheu ali perante o Eterno e simplesmente saiu da terra dele e foi embora, não. O Eterno primeiro escolheu ele. Então Abraão não teve obra nenhuma. A única obra que ele teve foi depois do Eterno. Basicamente isso que ele está querendo dizer. De que o homem não vai se salvar com suas próprias obras, mas vai se salvar de acordo com as obras que o Eterno manda ele fazer. Ou melhor dizendo, pede, né? Que se ele realmente mandasse, estava todo mundo salvo. Como ele não manda, ele pede. Então você vê o porquê que tem pessoas que ficaram no arrebatamento. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então ele está querendo dizer o quê? De que quem fazia parte do povo de Israel, esses eram alcançados. Mas os que só estavam lá para encher o saco dos outros, esses foram endurecidos. E o que isso quer dizer agora? De que teve as pessoas que foram levadas no arrebatamento e teve os que foram endurecidos para ficar depois do arrebatamento. Essa é a resposta mais lógica que tem para dar. Não é necessário dar uma resposta super gigantesca e enigmática para vocês entenderem o mais óbvio. Se o Eterno ele precisasse de palavras difíceis, ele tinha chamado alguém estudado. Então aqui você já vê, né? E se ele realmente precisasse de palavras difíceis para fazer o homem entender, coitado de Adão e Eva, então. Coitado de quem ficou no arrebatamento e não entender nada. Como está escrito, o Eterno lhes deu espírito de profundo sono. Ou seja, ele está falando o quê? Esse espírito de profundo sono. Quer dizer que o homem ele teve um espírito, um entendimento de profundo sono. Que quer dizer o quê? Os homens estavam com o espírito aonde eles gostavam de ficar descansando. Em vez de eles irem ler as escrituras sozinhos, ele descansava sobre a sombra de outro homem. Em vez de eles irem jejuar ou fazer alguma coisa, eles descansavam na promessa de qualquer outra pessoa. Para esses que têm o espírito de profundo sono, é muito mais fácil eles acreditarem na voz do homem do que acreditar na voz do Eterno. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. O Eterno só pediu uma coisa para Adão e Eva. E por acaso vocês devem estar se perguntando, por acaso comer é pecado? De modo nenhum. Mas o Eterno só pediu uma coisa, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Aí simplesmente apareceu Satanás dentro de uma serpente, e Adão e Eva escolheram muito mais acreditar na serpente do que no Eterno. E essa coisa segue-se até os dias de hoje. As pessoas escolhem muito mais ouvir a voz do homem, ou a voz do inimigo, para ser mais sincero, do que unicamente e puramente a voz do Eterno. Então, por isso que acabou ficando. E por isso que está no espírito de profundo sono. Está no espírito aqui, basicamente, do anti-messias, o anti-palavra. Olhos para não verem. Olhos significa entendimento. Então, entendimento para que não entendam. E ouvidos para que não ouçam. Quer dizer o quê? Ouvem, mas não obedecem. Até o dia de hoje.
Então você vê que o Eterno, ele deu esse espírito de profundo sono aos que estavam endurecidos para que eles ficassem no arrebatamento. E eles não tinham entendimento para mudarem a sua vida. E até quando eles ouviam alguma coisa da palavra do Eterno, eles não obedeciam. E isso permanece até os dias de hoje, depois do arrebatamento. Porque agora, depois do arrebatamento, não vai ter nada oculto, não. Todo mundo vai ver. E cada um vai escolher. E aquilo que a pessoa escolher é o que o Eterno vai pagar ela. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço. Quer dizer o quê? Torne-se a sua vontade em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Quer dizer o quê? A vontade do homem, as palavras do homem, as obras que o homem fazia, se tornou por armadilha, por tropeço, e isso se tornou a sua retribuição. O homem sabia que não podia fazer determinada obra. E o que acontecia? Ele ia lá e fazia. E por ele fazer o que não era permitido, acabou se tornando uma armadilha, porque ele caía nas suas próprias palavras. E por fim virava um tropeço, porque ele falava alguma coisa que ele sempre caía nisso. E por fim virou uma retribuição, aonde ele morreu em pecado e a retribuição do seu pecado foi a morte, espiritual e eterna. Escureçam-se-lhes os olhos, ou seja, escureça o entendimento, para não verem, não entenderem. Encurve-se-lhes continuamente as costas. Quer dizer o quê? O homem, ele tem o entendimento escurecido. Se o homem tem o entendimento escurecido, o que está lá dentro é a escuridão. Então quem está dando entendimento para o homem é os demônios. E como eles estão vendo através da noite, eles estão vendo através dos demônios. E os demônios fazem ele encurvar continuamente as suas costas em obediência aos demônios. Então basicamente a pessoa, ela não enxergava, ela não entendia através do Eterno, mas ela entendia através dos demônios. E essas pessoas sempre se encurvavam perante os demônios. Então aqui você vê o ídolo da pessoa. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então ele está querendo dizer o quê? Que por acaso esses tropeços veio para a destruição do homem? Não, isso veio para que o homem entendesse que ele está errado. Se por acaso o homem só fizesse o certo, como ele saberia que está errado? Só quando ele tropeça em alguma coisa que ele percebe que está andando errado. Se isso nunca acontecesse, basicamente o homem não teria nem sequer salvação, porque ele nunca ia perceber o seu próprio erro. Então, por meio da sua queda, também trouxe a salvação para si próprio. E se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, e se sua queda é a sua riqueza, e a sua diminuição à riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer o quê? Que o Eterno sabia que você estava errado. Mas como você ia perceber que está errado se você não caísse? Então, basicamente, não que o Eterno te conduzia ao erro, mas ele te dava a opção de escapar do erro. Mas como é que você ia perceber que o que você está fazendo é errado se você não estava jejuando, não estava orando, não estava buscando o Eterno? Então, na hora que você errava, era aí que você se tocava que estava no erro, e daí você começava a trabalhar a sua salvação. Então é isso. Se pela sua queda veio a riqueza do mundo, que mundo? O seu próprio corpo. Quanto mais será agora a sua plenitude, quando o seu entendimento se abrir para você entender que tudo aquilo que você fazia era errado. Isso antes porque o homem ele entendia através dos demônios. O demônio era a própria visão dele. O demônio enxergava por ele nesse mundo. Por isso que a mente dele, ou melhor dizendo, por isso que o entendimento dele era obscuro. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Ele está falando o quê? Que Paulo ele vai exaltar o ministério dele enquanto ele for apóstolo. Vai chegar um tempo que ele não vai mais ser isso. Por quê? Ele morreu. Basicamente deu arrebatamento e foi levado. Aí o apóstolo de vocês agora é o quê? Esse canal aqui. E quando esse canal for destruído, o que vai sobrar para vocês? Nada. Por que não vai sobrar nada? Bom, a gente tem aqui dois pontos. Ou você morreu e foi salvo, ou você morreu e foi para o lago de fogo. Aí você tá vendo o porquê que não é mais apóstolo. Porque no céu não existe superior ali tirando o eterno, é todo mundo irmão. Paulo não vai mandar em você lá no céu, né? Basicamente você vai ser irmão de Paulo. E no lago de fogo, do mesmo modo. Paulo não vai estar lá dentro para mandar em você dentro do lago de fogo. Acabou, né? Simples. Para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmeos da minha carne, a salvar alguns deles. Isso quer dizer o quê? Que Paulo ele falava certas palavras para que outras pessoas se sentissem envergonhados, para que através dessa vergonha eles também viessem a obedecer. Como assim? Tem duas pessoas, uma que vai à congregação e outro que não congrega. O que não congrega sabe mais as escrituras do que o que está dentro da congregação. E o dentro da congregação sente o quê? Ciúmes por aquele que está obedecendo mais do que faz parte da congregação. Ele se pergunta, como que isso é possível? Esse cara não faz parte da casa de Deus, como vocês chamam. Ele não tem um pastor, como vocês dizem. E ele sabe mais as escrituras do que eu.
Então essa pessoa ela vai se sentir tipo incomodado lá dentro. Como que isso é possível? A ponto dela querer entender o porquê que aquele outro sabe mais e entende mais. Até que aquele outro explica tudo, ele entende e ele sai do lago de fogo para salvação. Basicamente isso. E agora, trazendo para o lado de vocês, vai ser igualmente. Vocês estavam lá no mundo, dentro das congregações, deu arrebatamento e vocês agora saíram para esse canal. Bem simples. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ele está querendo dizer, ó. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Quer dizer o quê? Ele quer dizer o quê? Que o Eterno rejeitou as obras que o homem tinha na carne, os sacrifícios e várias outras coisas. E depois virou, o qual será a admissão, senão a vida dentre os mortos. Quer dizer o quê? Que o Eterno ele rejeitou a obra que o homem tinha através da carne, que era considerado como salvação, para que ele trouxesse outro que era uma vida espiritual, que é uma vida basicamente do lado dos mortos, mas só aquela pessoa viva. Até que vocês conseguiram entender isso, né? Vamos explicar de novo. O Eterno ele tinha trazido os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos era espiritual. E o que acontecia? Pelos homens ter o entendimento carnal, eles faziam obras carnais, que já foi comentado no canal o que é obra carnal. Caso você não se lembre, vai ver o vídeo de novo. E caso você não saiba qual que é, ouve todos. Você não tá perdendo nada mesmo? Mas enfim, tinha as obras carnais que os homens faziam. Então o Eterno ele rejeitou a obra carnal do homem para pôr a segunda aliança, que agora é a obra espiritual. E é o que? Quando a pessoa ela vive espiritualmente, ela está viva no meio dos mortos. Quem que são os mortos? As pessoas que vivem carnalmente. Basicamente isso que é para vocês entenderem. E pro tempo de vocês é o mais óbvio possível. Agora que vocês estão obedecendo tudo que as escrituras mandam e estão se tornando espiritual, os mortos e os demônios lá fora, porque eles não têm a capacidade de obedecer como você. Simples, né? E se as primícias são santas, ou seja, as primícias quer dizer o quê? Se os primeiros foram santos, também a massa o é. Quer dizer o quê? Se os antepassados eles conseguiram ser santos antes de Yahushua, toda a massa também vai conseguir ser santa se assim eles quiserem. E se foram santo antes do arrebatamento, também será santo depois do arrebatamento. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se a raiz é santa, ou seja, se o entendimento que é passado é santo, também os ramos o são. Basicamente isso, todo mundo que está alicerçado na boa rocha vai conseguir ser santo. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da sua seiva da oliveira. Quer dizer o quê? Tinha a raiz, ou melhor dizendo, tinha o galho de escândalo. O Eterno quebrou o galho e depois colocou para ficar no arrebatamento. Tecnicamente isso. Como assim, você se pergunta? Vamos supor que tinha duas pessoas. Uma que todo mundo dizia que seria arrebatado e outra que todo mundo só via como vergonha. Aí o que era arrebatado não estava obedecendo nada, mas o que era motivo de vergonha, ele se arrependia e tentava obedecer ao máximo. Aí no dia que aconteceu, você que era para ser arrebatado foi cortado para pôr no lugar esse que era o motivo de vergonha. A vergonha subiu e você que se considerava perfeito ficou. Basicamente isso. E agora você está sendo enxertado de novo na segunda árvore aí, que é para quem ficou no arrebatamento, para também ser levado como santo. Não te glories contra os ramos, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então aqui você vê, né? A pessoa se gloriava na palavra do Eterno, mas não fazia sentido nenhum, porque quem estava sustentando ela era a própria palavra. Tipo aquelas pessoas que vêm e falam que faz um monte de caridade, ou que faz jejum de 24 horas. A pessoa ela só está fazendo isso, o jejum de 24 horas, porque o Eterno está dando essa capacidade. Se o Eterno saísse dali, a pessoa nem sequer sentiria vontade de jejuar. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, pelo entendimento. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se o Eterno não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então aqui você vê. Se o Eterno ele não poupou o ramo natural, quer dizer o quê? Se o Eterno não poupou a seu próprio filho, é melhor você temer porque ele pode não poupar você. O Eterno foi perfeito e nem por ele ser perfeito ele foi poupado da morte. Imagina você depois do arrebatamento se o Eterno vai poupar alguma coisa de você. Você precisa largar costumes, modos, medos, gestos, falas, rituais. Todo o costume aí que você tinha antes da palavra. Considera, pois, a bondade e a severidade do Eterno. Quer dizer o quê? Considera, pois, como o Eterno é bondoso, mas também considera como ele é muito justo. Para com os ramos que caíram, severidade. Quer dizer o quê? Para os que estão em desobediência, severidade. Que quer dizer o quê?
Para quem está desobedecendo, arrebatamento, no caso ficar, não subir. Mas para contigo, benignidade se permaneceres na sua benignidade. Quer dizer o quê? Misericórdia do Eterno para aquele que permanecer na sua vontade. De outra maneira também tu serás cortado. Quer dizer o quê? Se a pessoa ela não ficar na vontade do Eterno, na obediência do Eterno, também será cortado. E isso é antes do arrebatamento e pós-arrebatamento. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha aqui para você ver. Você foi arrancado da boa oliveira para outra pessoa entrar. Você ficou no arrebatamento. Agora você saiu da incredulidade e agora você é enxertado de novo na mesma planta para você dar a vida e subir. Para você ver que tudo que é falado aqui não é loucura. Porque poderoso é o Eterno para os tornar a enxertar. Então ele está falando o quê? Poderoso é o Eterno para te fazer suportar a tortura, te fazer suportar a dor. É bem simples, né, gente? E um ponto bem interessante que é válido destacar aqui é que Satanás ele é muito sujo. E vocês não fazem ideia, vocês acham que o jogo é ser algo simplesinho, só porque é poucas vezes falado. Mas diga-se de passagem que é o lado mais difícil que tem, porque se você não perceber, você cai numa armadilha muito fácil. Basicamente o demônio ele pode te fazer acordar numa cama de hospital com todo mundo e com tudo normal. Onde o povo fala que você sofreu um acidente, o Satanás pode até colocar uma memória dentro de você falsa falando que isso é verdade, de que você sofreu um acidente, ficou em coma, e tudo isso que você passou foi um sonho. Mas o que você vai acreditar? Na voz do homem? Ou você vai acreditar naquilo que você ouviu do Eterno? Isso também entra com o que foi falado de Adão e Eva. Vocês acham que tudo foi falado à toa? Adão e Eva ouviram a voz do Eterno, mais claramente do que qualquer um. E o que aconteceu? Eles escolheram muito mais ouvir a voz do demônio do que a voz do Eterno. O Eterno disse o quê? Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Aí Satanás disse o quê? Que mentira! Vocês não vão morrer nada não, olha eu vivo aqui. Então quer dizer o quê? Que a voz do demônio é mais válida do que a voz do Eterno, por isso que Adão e Eva caíram. E agora entra para vocês também. Qual que é mais válido? A voz que é falada nesse canal, que é a voz do Eterno? Ou vocês vão acreditar na voz de qualquer outra pessoa que se diz ser teu amigo? Aí, cara, você realmente, se conseguir cair numa coisa dessa, sei, pra você não tinha salvação nem se tivesse plano terceiro aí. Porque o plano A era você morrer no leito e o Eterno te levar no arrependimento. O plano B era ser levado no arrebatamento. O plano C é você dar a vida e ser levado. E o plano D, que eu nem sei qual seria, nem seria possível para salvar você se cair num truque velho desse. Lembre-se do livro de Jó. Satanás fez cair fogo do céu. Você acha que não tem capacidade de fazer qualquer outra coisa? Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertada na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então aqui é o que ele está falando. A árvore existe uma quantidade X de galhos que vão ser enxertados lá. Ou você toma sua cadeira, ou outra pessoa toma a cadeira por seu lugar. Basicamente isso. É como a dança da cadeira. Ou você senta na cadeira, ou você perde seu assento porque outra pessoa sentou no seu lugar e você é expulso da brincadeira. Basicamente isso. Lembre-se que a salvação não é para qualquer um. Se você ficar brincando, achando que tá fácil, que vai conseguir, e você fica vacilando aí de vez em quando, vai chegar uma hora que alguém vai sentar na sua cadeira e você não vai conseguir dar vida. E mesmo que dê, não vai ter espaço para você porque alguém roubou o teu lugar. Então não fique viajando. E esse quem roubou o teu lugar foi porque Satanás sentou aonde você tá. E Satanás conduziu você pro lago de fogo. Não que necessariamente outro anjo vai te roubar. Um anjo arrependido no caso. Mas que Satanás ele vai entrar no teu lugar para roubar a tua alma. E você vai cair nessa e vai perder a tua cadeira, que é o teu corpo. Aí tu já era. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo. Ou seja, não presuma de si mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Quer dizer o quê? Teve uma parte que se endureceu. Como assim se endureceu? O que isso quer dizer? Quando as escrituras falam que alguma coisa é errado e você se endurece não aceitando que isso é errado, você está indo contra a palavra do Eterno. Por exemplo, uma pessoa que leu nas escrituras que o Eterno abomina quando uma mulher usa vestimentas masculinas. Aí ela entende de cara que calça foi criado para o homem. Aí ela endurece o coração, ela fica triste, ela não aceita o fato de não poder usar calça. Aí ela não quer usar vestido e engana a si mesma usando aquelas calças de balão, onde a pessoa anda com os negócios inflados para falar que não está marcando o corpo. Ou seja, essa pessoa ela tem o coração endurecido, ela não aceita. Quando der o arrebatamento, a calça de balão vai fazer ela ficar. Valeu a pena? Não. Isso também entra na questão de maquiagem, isso entra para homem que passa chapinha, porque o cabelo nem é liso, tá passando chapinha. E mesmo que fosse liso, tá passando chapinha pra quê? Isso daí chega a ser uma coisa de gente louca, né?
A pessoa é tão obcecada pelo cabelo dela que passa até chapinha para deixar o negócio mais liso. Então aí você vai vendo como que o homem tá ficando cada dia mais louco. E como ele também tá endurecendo cada vez mais o seu coração. É tipo um vídeo que eu já cheguei a ver que eu achei isso daí bizarro. A maioria do povo indiano tem sempre cabelo bem liso. Aí eu vi um indiano fazendo botox num cabelo liso. Aí eu falei, gente, deixa eu fechar isso daqui que isso daqui tá me fazendo mal já. E como que a pessoa consegue ser tão ignorante a esse ponto? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então ele tá falando o quê? Que os israelitas, uma dessa parte vai ser endurecida até que a descendência gentil seja completa, entre no lugar deles. Quer dizer o quê? Existe sim israelita raiz dentro do Brasil, que no caso aqui é Israel. E existe os mestiços, que é os gentios, que eles podem estar dentro do Brasil, como também eles podem estar lá fora. Estados Unidos, né? Rússia e por aí vai. E eles vão entrar no lugar dos verdadeiros, porque os verdadeiros se acham demais e não obedecem. E os mestiços, que é os gentios, estão obedecendo. Então, quando dá o arrebatamento, vai subir os mestiços, os gentios, e os verdadeiros vão ficar para trás. Então, muito provavelmente você que ficou no arrebatamento, você deve ser um verdadeiro israelita. Não digo que todos, mas também vai ter o gentil mestiço, que no caso é mistura de israelita com uma outra nação, que também tinha chance de ser salvo, porque também faz parte da descendência de Abraão, tem sangue, mas também não obedecia. Então, pode ser que a maioria seja israelita raiz e só um pouquinho ali mestiço, porque os mestiços realmente é os que estão fora do Brasil. Agora, os que ficou dentro do Brasil é porque eles são realmente puros. Só que é aquela coisa, né? Foram levados pela doutrina de Balaão, foram levados pela contradição de Coré, foram atrás de Jezabel, e aí vai. E assim todo Israel será salvo. Então você vê que todo Israel será salvo. Não está falando aqui, e uma parte de Israel será salvo. Não, ele está falando que todos aqueles que saíram da descendência de Abraão até o fim será salvo. Então você que ficou no arrebatamento significa que tem sim uma chance de você ser salvo. Agora, se você não foi, eu não sei nem o que dizer pra você. Talvez você nem era israelita, né? Se enganou. E por acaso tá falando que o Eterno faz acepção de pessoas? De modo nenhum. O que acontece? O Eterno ele fez um acordo com cada um. E que acordo era esse? Era que a pessoa ela viesse para essa terra para ela provar que ela era um anjo arrependido. E se até depois do arrebatamento você conseguiu falhar, era porque você realmente apoiava o reino de Satanás e você só não queria ir pro lago de fogo. Porque, em outras palavras, se não tivesse dado arrebatamento, continuaria na mesma vida. É só você se lembrar do seu passado. Tudo que você fez te conduziu a ficar aí. E se não tivesse dado arrebatamento? Você mudaria suas obras? Se você está falando que sim, você é um totalmente falso e hipócrita. E se fosse, você tomaria até cuidado para suas palavras não te queimar. Porque se você quer vir dar um de arrogante até depois do arrebatamento falando que você mudaria, o Eterno pode te cortar da salvação só por causa de suas palavras. Então toma cuidado, viu? E nem responde brincando com ar de sarcasmo, ai, tô zoando aqui. Vai nessa pra você ver o que acontece. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então tá vendo aqui, de Sião veio o libertador, de Sião veio a palavra, e desviou a descendência de Jacó da impiedade, da iniquidade, da falsidade, da desobediência, e por aí vai. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então tá vendo aqui que o Eterno vai fazer uma aliança com eles quando tirar os seus pecados. No caso, o Eterno já fez quando ele mandou seu filho. O que aconteceu foi que o homem ele foi enganado pelo pecado. Assim que quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto a eles são amados por causa dos pais. Quer dizer o quê? Que todo israelita foi prometido a salvação, mas por causa da ignorância se tornou inimigo dela. Dela quem? Do evangelho da salvação. Todo israelita está prometido a salvação e os mestiços. Essa é a eleição também. Não dizendo que o Eterno separou uns aqui e ali, mas, por causa da ignorância do homem, fez ele ficar contra o Eterno. Assim como a gente leu em Romanos. Todo aquele que se alia com a carne é inimigo do Eterno. Porque os dons e a salvação do Eterno, dons quer dizer sabedoria, são sem arrependimento. Então ele quer dizer o quê? Que o Eterno ele não faz as coisas se arrependendo depois. Ele faz tudo aquilo sabendo que vai dar um fruto no futuro. É basicamente isso. Se ele te deu entendimento, ele não vai se arrepender de ter dado esse entendimento. Ele sabe que no dia e na hora certa esse entendimento vai te salvar. Basta esperar, é querer implantar mesmo. Você joga uma semente no chão, rega, você não sabe quantos dias passa, misteriosamente aquela planta nasce do chão. Você ainda tem que esperar um bom tempo até que chegue o ano da planta dar alguma coisa, vem as abelhas lá e poliniza. E depois disso vem a época que aparece o fruto, tem que esperar ela sair do estado verde para amadurar e por fim você colhe. Então você vê que o Eterno ele faz uma espera gigantesca para que o homem venha ser salvo.
A pessoa, ela tem 60 anos. Talvez um ano só foi o suficiente para ela obedecer e ser salvo. E o restante dos 59 anos foi o Eterno esperando esse fruto. Aí você deve estar se perguntando, e por que então o Eterno esperou dar esses 69 anos, 70 anos para que eu fosse salvado no último ano? Isso é porque o seu último ano chegou agora. Porque significa que se não tivesse o arrebatamento não haveria mais o amanhã. Você morreria antes. Como assim, você se pergunta? Supondo que você ficou no arrebatamento com 50 anos. Se desse 51 era para você estar morto. Então o Eterno ele te fez ser salvo no último ano de vida, que era 50. Porque 51, 52, 53 era para você estar morto. 51 era para você estar no Lago de Fogo. 52 era 2 anos dentro do Lago de Fogo. 53, 3 anos. Então aí você vai vendo. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes ao Eterno, então ele está falando antigamente, quer dizer o quê? No velho entendimento você era desobediente, mas agora alcançastes misericórdia pela obediência deles. Quer dizer o quê? Que agora vocês estão alcançando a misericórdia porque outras pessoas obedecem. E por elas estarem obedecendo, elas ensinam a vocês obedecerem. Porque meio que o homem não consegue fazer nada se não tiver o entendimento de como fazer isto. Basicamente isso. Como é que quer que a pessoa tenha a fé de transportar um monte se ela não tem o entendimento? Que entendimento é esse que a pessoa tem que ter para transportar um monte? Alguém precisa ter esse entendimento para passar para o próximo. Por isso que a Yahushua trouxe coisas tão gigantescas que demorou 2000 anos para as pessoas quase chegar perto da plenitude. Que ainda diga-se de passagem que demoraria mais anos para as pessoas realmente entenderem o que as escrituras quer dizer. Digamos que tudo que foi falado aqui nesse canal não é comparado a nenhum por cento ainda. Assim também, estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Isso daqui entra em duas categorias simples, né? De que vocês ficaram no arrebatamento e através da misericórdia vocês serão salvos dando a vida. E você que ficou no arrebatamento, você também está usando para usar de misericórdia com aquela outra pessoa que ficou. Talvez você tinha o canal e só não ligava. Deu arrebatamento e você ficou. Aí você foi lá e mandou o canal para outra pessoa que poderia não achar o canal em tempo oportuno. Então, por causa de você, você também salvou outra pessoa. Então, pela sua desobediência, foi usado de misericórdia com outra pessoa desobediente. Essas são as duas questões. Bem simples. Porque o Eterno encerrou a todos debaixo da desobediência. Quer dizer o quê? Que o homem nasceu através de Adão e Eva. Estava todo mundo encerrado debaixo da desobediência. O homem queria obedecer, mas não conseguia porque estava contaminado com Satanás, para com todos usar de misericórdia. Ou seja, tá claro, né? Se todo mundo era desobediente, então o Eterno não ia fazer exceção de pessoas para salvar uns e outros não. Ele ia salvar todos de uma vez só. Acabou? Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência do Eterno. Ciência significa conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos, ou seja, obediência. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis quer dizer o quê? Quantos caminhos o Eterno cria para te salvar? Ou como dizem, quantos futuros o Eterno planeja para te salvar? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Isso é verdade, quem compreendeu? Por acaso a teologia compreendeu a mente do Senhor? Por acaso a teologia que faz estudo desse Deus chamado Theo conseguiu prever o que o Eterno faria? Não. Ou quem foi seu conselheiro? É verdade, quem foi? Quem foi que te aconselhou? Foi o Eterno ou foi Satanás? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Isso daqui é o que foi falado anteriormente. Adão e Eva não fizeram nada para que o Eterno desse a eles alguma coisa. Abraão não fez nada para que Abraão trouxesse a descendência que segue-se até hoje. Moisés também não fez nada para que ele fosse escolhido. Ele basicamente só precisou nascer. Por acaso, antes de Moisés nascer, ele fez um sacrifício? Estava lá no útero da mãe dele e fez alguma coisa ali pro Eterno? Não, também. E aqui também chega, por acaso você fez alguma coisa pro Eterno se lembrar de você depois do arrebatamento? Também não. E mesmo se tivesse feito, foi bem inútil. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele está falando que todas as coisas são manifestas através do Eterno. Não é o homem que está fazendo alguma coisa, mas é o Eterno que faz através do homem. Quer dizer o quê? Muitas pessoas falavam, é impossível o homem parar de pecar. Isso porque não tinham o entendimento do Eterno. Mas aqueles que tinham o entendimento do Eterno, através dele paravam de pecar. Não que o homem conseguisse ali do nada, né? A menos que... seria muito impossível. A menos que ele simplesmente se amarrasse ali ou ele ficasse em estado de coma para sempre, até morrer. Mas até isso seria perigoso ele pecar em alguma coisa mesmo inconsciente. Vai saber como.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Eterno, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, apresentar os corpos em sacrifício vivo. Como que se faz um sacrifício vivo? Quando você não obedece o desejo da sua carne, você está sacrificando ela para fazer a vontade do Eterno. Por isso que é chamado de sacrifício vivo. A sua alma está viva dentro da carne. E quando você não obedece o que a carne está mandando, você está sacrificando a sua carne ao Eterno. Santo e agradável ao Eterno, que é o vosso culto racional. Ela está falando que o Eterno é o culto racional do homem. Quando o homem raciocina de acordo com a palavra, ele entende o que é certo e o que é errado, e assim ele sacrifica. Como que é feito o sacrifício? Quando você inclina para a carne, você sacrifica o teu espírito para o demônio. Mas quando você inclina para o lado do Eterno, você sacrifica a tua carne para o Eterno. Entenderam? Por isso que João fala para se afastar dos ídolos e não sede conformados com este mundo. Ou seja, não aceitem como seu corpo é. Como assim não aceita como seu corpo é? É para fazer uma mudança aí, do nada virar mulher? Não. Ele está falando, não aceitar que o teu corpo peque. Não aceitar que você ande pecando. É para você não ficar conformado com isso, mas que você se sentir incomodado, desconfortável quando acontecem esses erros, e você vem sempre procurando a busca de como mudá-lo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então aqui você vê que realmente ninguém lê as escrituras, porque silêncio todo mundo era para fazer isso, mas ninguém faz. Você pode ir no YouTube e vai ver um monte de gente falando ora por mim. Isso porque essa pessoa não sabe nem o que orar por ela. Mas ele está falando para a pessoa orar para renovar o entendimento dela, para que através do entendimento renovado ela consiga transformar o mundo dela. Então aqui você vê a oração direcionada para a salvação e você vê a oração direcionada para a carne. A oração direcionada para a carne pede cura, saúde, prosperidade, paz, do nada paz aqui na terra, sendo que Yahushua diz que ele dá a paz e ele não dá a paz como o mundo dá. Aí a pessoa faz um monte de oração podre que não serve para nada, era mais fácil ela nem ter orado, e aí você vê uma oração carnal. Tem uma pessoa ali deitada na cama, vou fazer uma oração aqui para o Senhor curar ela. Por que você não faz logo uma oração para o Senhor salvar ela? Por acaso ela sendo curada aqui na terra vai salvar ela do lago de fogo? Você só está abreviando a estadia dela no lago de fogo. Porque ela levanta da enfermidade, continua a vida de pecado, depois morre e cai lá embaixo. 1000 vezes você orar para que ela morra e esteja salvo do que você orar para ela ser curada e depois cair no lago de fogo. Então aí você vai percebendo o que é uma oração carnal e uma oração espiritual. Agora, espiritual não tem nem o que explicar, né? E espiritual sempre vai pedir para salvação. A pessoa ficou doente, já vai usar aquilo dali como estratégia para já ir embora desse mundo. Fala, Senhor, aproveita essa enfermidade aqui e já me leva logo. O espiritual, ele vai fazer um monte de oração pedindo para o Senhor mostrar o que tem de errado nele. O espiritual, quando ele anda na rua, ele já começa a perguntar, Senhor, qual é os costumes que o demônio deixou em mim enquanto eu ando na rua? O espiritual, ele não vai ficar esperando errar para começar a orar. Ele vai sempre se questionar, Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Ele deita na cama e já começa a falar, se Yahushua estivesse no meu lugar, o que ele faria aqui nessa cama? O que ele oraria? O que ele se lembraria? O que ele olharia a si próprio que precisa mudar? Então você vai vendo que o espiritual, ele sempre procura a mudança. E agora o carnal não, ele fica lá ali onde está a vida dele e acabou. Pro carnal não faz diferença se o mundo vai acabar hoje ou amanhã. Pro carnal só importa o agora. Se o agora tá bem, o que importa o futuro? Agora, pro espiritual, ele vê o futuro, ele entende o futuro, ele pede para o Senhor mostrar o futuro, para que através do futuro ele entenda que obras ele está fazendo. O espiritual sempre ora, Senhor, se hoje fosse o arrebatamento, o que me faria ficar? E disso viria uma lembrança para ele mostrando, isso daqui não tá legal. Aí depois que o espiritual orasse isso e o Eterno mostrasse o que faria ele ficar, aí ele começa a falar, Senhor, se essa obra vai me fazer ficar, me mostra qual é a raiz do problema. E depois disso, o Eterno ele começar a mostrar a trajetória, não na mesma hora, mas em dias, como que ele chega a fazer esse problema. Porque o problema não aparece do nada, né? Não é de um dia para o outro. Às vezes demora um mês inteiro para a pessoa errar numa coisa simples. Isso porque o demônio fazia ela andar num caminho que ela não estava enxergando. Por isso que tem o entendimento espiritual e o entendimento carnal. A pessoa pode até ser espiritual, mas tem coisas que ela não enxerga se a palavra não iluminar. Então a pessoa ela tá andando pelo caminho das trevas sem nem perceber, achando que tá fazendo a vontade do Eterno e vai lá e erra. Aí é por isso que entra a oração. Senhor, me mostra. Quando o Eterno mostra, ele vai mostrar que isso daqui é errado. Só que não é como se você soubesse assim do nada como resolver. Aí por isso que vem a segunda oração, terceira e quarta, pro Senhor ir mostrando até chegar na raiz. Aí quando chega na raiz que você pergunta pro Senhor como resolve isso daqui. Aí ele te dá um entendimento. Por isso que Yahushua mesmo fala que quem faz as obras não era ele, mas era o Eterno dentro dele.
E é assim também o espiritual. Não é ele que vai resolver ele sozinho. É o Eterno que vai dar o entendimento de como resolver aquele problema. Mas isso ele vai através de passos. Através da oração ele viu o problema, através de outra oração ele procurou o problema, através de outra oração ele achou a raiz, através de outra oração ele pediu ao Senhor como resolve o problema. E através de outras orações chegou até a raiz para resolver tudo. E por fim, a pessoa totalmente perfeita. E agora também entra com vocês. Senhor, o que me faria errar na hora da tortura? Aí se o Eterno lembrar, qualquer obra que seja, você também já começa a raciocinar da onde está vindo essa obra. Só que não é como se você soubesse do nada. Então o que você vai fazer? Você vai orar para o Eterno te mostrar a trajetória do erro. É como se fosse portas, né? O inimigo ele não consegue atravessar uma parede. Ele é que nem humano, ele precisa de uma porta para entrar. Só que essa porta não é como se você conseguisse enxergar assim do nada, né? Mas o demônio ele passa pela porta, ele faz alguma coisa e depois sai. Aí ele volta, sai a ponto de você não perceber. Aí através da oração, o Eterno ele vai iluminando até você chegar na porta. Aí quando a porta é iluminada, basicamente você fica observando. Aí no dia que vem o inimigo que você vê. Não é como se você fosse andar até a porta, sair, né, lá fora, e você começasse a procurar o inimigo e deixasse a casa desprotegida. Aí entrava um monte de outros demônios e você morria. Não. Você chega até a porta, você observa a porta até o inimigo vir. Aí quando o inimigo vem, que o Eterno dá o entendimento de como banir ele dali. Bem simples, né? E isso entra também com você que vai ficar no arrebatamento. Senhor, se eu tivesse que dar minha vida hoje, o que me faria errar? Aí ele vai mostrar. Aí depois, Senhor, se eu tivesse que dar minha vida, o que me faria errar dentro do óculos? Aí ele vai mostrar. Assim você vai rastreando até matar todos os inimigos dentro de você. Por isso que fala que quando você estiver tão espiritual, que o demônio pode te torturar que não vai fazer diferença nenhuma, você não vai nem sentir. Quando eu digo aqui não vai sentir, não é força de expressão, é literalmente você não vai sentir. A ponto de você estar tão espiritual que você vai bater a mão na mesa ali sem querer e você já vai começar a se questionar: será que eu já tô dentro do jogo? Eu não tô sentindo nada? Basicamente isso. E uma coisa que você deve fazer todos os dias, ou toda hora, é sempre se beliscar para saber se você não já está dentro do jogo. Se beliscou e não sentiu nada, já começa a suspeitar. Se beliscou e não sentiu nada mesmo, começa a suspeitar. Porque talvez você já está dentro do jogo e você nem se lembre que você entrou dentro do jogo. Aí dentro do jogo você também começa a orar. E se o Eterno te fizer lembrar alguma coisa, aí você já sabe que está dentro do jogo. Mas agora se não vem lembrança nenhuma, você ainda continua suspeitando. Vai obedecendo ou simplesmente só fica no chão ali orando até realmente o demônio entrar na casa. Não vai fazer nada porque você já está no estado de oração, ele vai te espancar, não vai sentir nada também. Vai te colocar dentro do jogo e você só vai ficar no estado de oração e acabou. Então aí você vê que o inimigo ele já perdeu a guerra, né? Há muito tempo atrás. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. Então, pela renovação do entendimento, a pessoa experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. E a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno é que todo homem venha a ser salvo. Porque que boa e agradável e perfeita vontade viria do Eterno de mandar a pessoa para o lago de fogo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Então aqui ele está falando o quê? Não se exalte além do que o Eterno te deu. Isso é o que acontece muito lá fora, né? Se bem que isso daqui já não é mais bem-vindo aqui nesse canal. Mas o que acontece muito lá fora, né? A pessoa fazia um discurso incrível a respeito da palavra do Eterno, mas ela, na verdade, não estava agradando o Eterno. Tudo aquilo não passava de uma alta exaltação. A pessoa ia lá e falava um monte em cima daquele púlpito, um monte de gente até chorava de tantas palavras bonitas que ela estava falando. Mas tudo aquilo dali não passava de exaltação. E eu espero que o Eterno venha ter misericórdia desses homens do púlpito. Porque, em outras palavras, eles estão muito... Nossa, eles vão ser os que mais vão sofrer. Primeiro que, se eles não conseguirem achar esse canal a tempo, os demônios vão entrar na casa deles e vão torturar eles. E essa não é nem a pior parte da tortura, é que eles não vão morrer. Então o demônio pode despedaçar eles e eles vão continuar sentindo aquela dor. E eles não vão morrer mesmo. Vai estar todo despedaçado ali, vai estar toda a carne sentindo aquela dor. E basicamente eles vão ver Yahusha voltando nas nuvens e eles sendo lançados no lago de fogo. Então qualquer homem do púlpito que está ouvindo esse canal, se fosse você ficava esperto, viu? Se você acha que a gente está brincando. Antes pense com moderação. Ou seja, antes pense com temor, antes fale com temor, antes haja com temor. Se a Ruxa estivesse no lugar de vocês, o que vocês fariam? Conforme a medida da fé que o Eterno repartiu com cada um. Ou seja,
conforme o entendimento que o Eterno deu a cada um. Se o Eterno ele deu mais entendimento para um, ele precisa obedecer esse todo entendimento. E se o Eterno deu pouco a outros, eles precisam obedecer esse pouco de entendimento. Supondo que existisse uma pessoa que só soubesse 5% das escrituras, mas ele obedecesse esses 5%, através desses 5% o Eterno salvaria ele. Mas se ele sabe 100% e obedece só 5%, aonde foi parar esses 95% das escrituras? Ou seja, esses 95% vai condenar ele. Então aquilo que você ouviu ou aprendeu nesse canal, você precisa pôr em prática. E aquilo que o Senhor te mostrou em tempo real, também. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. É isso que ele está falando aqui, Paulo, que muitas pessoas elas fazem parte de um membro, mas o mesmo membro não tem a mesma operação. Quer dizer que um tem mais força do que outros, um tem mais entendimento do que outros. E por fim, um vão precisar passar mais tempo em tortura do que outros. E de outra maneira, outros vão se encher mais rápido da palavra do que outros. Um vai demorar um mês, outro 2. Talvez um vai demorar uma semana porque ele já estava se enchendo desse canal. E aí você vai vendo, né? Todos têm o mesmo entendimento, todos fazem parte do mesmo corpo, mas nem todos têm a mesma operação. Você está acompanhado de sei lá quantas pessoas, supondo que seja 2. Um de vocês vai ficar primeiro do que o outro. Isso porque o entendimento não é igual. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Yahushua. Um só corpo significa ser um só entendimento em Yahushua. Por isso que é chamado o corpo de Yahushua de igreja. Igreja é entendimento também, só que entendimento igual. Mas individualmente somos membros uns dos outros. E aqui entra o que esse canal está fazendo. Está dividindo o conhecimento que o Eterno passou a todos, para que todos nós se tornemos um membro só lá no Eterno. De modo que, tendo diferentes dons, ou tendo diferentes conhecimentos dentro da palavra, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ou seja, essa pessoa ela tem a capacidade de ver o futuro através do Eterno, que ela fale segundo aquilo que ela entende. Por isso que nesse canal tem muitas coisas faladas. Tem visões proféticas, tem ministrações do Espírito Santo, e agora está tendo as ministrações dentro das Escrituras para que a pessoa venha ser salvo. E se futuramente tiver mais alguma coisa, o Eterno revelará. E se é ministrar, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então você vê aqui, né? Se o Eterno ele deu o poder ao homem, ou melhor dizendo, se o Eterno deu o homem o entendimento de ministrar alguma coisa, ele tem que usufruir daquilo que o Eterno deu. E se é ensinar alguma coisa às Escrituras, que ele se dedique cada dia mais dentro das Escrituras. Mas é claro que tudo isso com obediência, né? Ninguém vai ser salvo porque ensina, não. Ou que exorta, use esse dom exortar. Quer dizer o quê? Se a pessoa ela tem a capacidade de levantar outra pessoa, dando moral, dando entendimento, que exercite isso que ela tem. O que reparte, faça-o com liberalidade. Quer dizer o quê? Se tudo aquilo que o Eterno dá para aquela pessoa, ela sempre reparte, então não faça acepção de pessoas, mas dá sempre a todos. O que preside, com cuidado. Quer dizer o que no preside? Se a pessoa ela consegue governar ali uma casa e ela consegue presidir o que as pessoas estão fazendo, que ele faça com cuidado para que ele não coloque pressão demais numa pessoa. Como assim? Por exemplo, numa família. Tem o pai, tem a mãe e os filhos. Todos ali têm o mesmo entendimento. E eles sabem que o pai é o que ordena em casa. É o patriarca da casa. Só que o pai ele não pode aprisionar os filhos para fazer sempre a vontade do pai. Mas ele precisa usar isso com cuidado. O que as escrituras dizem? Aí o pai vai lá e diz. E o que as escrituras dizem para a mulher? Aí a mulher faz o que a escritura está mandando. E assim também o pai e assim também os filhos. E não que do nada o pai vai começar a mandar na vida de todo mundo ali como se esse homem fosse salvar eles. O que exercita a misericórdia com alegria. Que no caso é o que o canal está apresentando aqui, com alegria. Então sejam alegres aí. O amor seja não fingido. Amor significa obediência. A obediência não seja fingida. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, ou seja, obedecei uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é o quê? Obediência em conjunto, obediência em família. Basicamente isso. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer o quê? Através da honra em família, através da obediência em família, traz honra a outra pessoa. Porque se você está obedecendo, você não vai deixar ninguém envergonhado, enciumado nem nada. Então você sempre vai trazer boas memórias àquela pessoa. Por exemplo, um pai e um filho. O filho quando sai de casa só faz coisa errada. Aí quando chega em casa vem um monte de gente reclamar na porta daquele pai.
O pai vai se sentir constrangido, vai se sentir desonrado pelo seu próprio filho que tem uma péssima criação. Agora, se o filho saísse de casa e só fizesse coisas que são agradáveis, toda hora que aquele homem saísse na rua ele seria motivo de elogio, porque olha a educação que ele deu para esse filho. Basicamente isso. Então isso também refere para vocês que vão ter que dar vida. Se vocês fizerem tudo que é de acordo, querendo ou não, os demônios vão ter que elogiar o Eterno. Porque aquilo que ele ensinou você conseguiu ser salvo. É claro que eles vão elogiar assim te xingando, mas vai dar glórias ao Eterno de qualquer jeito. Porque eles vão falar, aquele carinha ali conseguiu. Claro que eles vão falar isso xingando. Então aí tá a honra. Mas agora se você vê aqui, aprende tudo isso e consegue falhar, os demônios vão dar cada gargalhada e o Eterno vai se sentir desonrado com você, porque você não conseguiu fazer o mais simples. Não sejais vagarosos no cuidado. Quer dizer o quê? Não sejais preguiçosos na obediência, mas sede fervorosos no espírito, fervorosos no entendimento, ou seja, obedientes no entendimento, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Isso daqui encaixa muito para vocês. Perseverai na oração. Então vocês vão ter que ficar presos dentro de casa durante, sei lá, 6 meses. Precisam ser pacientes durante esses 6 meses. Vocês não podem sair lá fora só porque teve um sonho, um desejo, uma vontade, um pensamento. Porque você sai achando que já está preparado, aí o demônio já abre um sorriso e você vê, putz, fiz cagada, já era. Aí o demônio simplesmente vai achar alguma forma de fazer você negar, e acabou. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Essa parte já não dá mais, né? Porque realmente não tem como. Seria até possível você conversar com aquela pessoa que está do seu lado, mas como, né? A única coisa que poderia ser feita era se todos tivessem o mesmo entendimento e vocês ficassem conversando entre vocês mesmos para se contaminar com as palavras. Porque não é como se aquela pessoa que ficou no arrebatamento tivesse a resposta de como você ser salvo, né? As respostas estão no canal. E sem o canal não dá para ser salvo. Você vai perguntar com quem? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Então aqui é o que você vê. Não é para amaldiçoar, não é para você fazer nada errado. Se o demônio tá lá fora xingando a sua mãe, você vai devolver na mesma moeda? Não. Se o demônio tá lá fora falando que quer te matar, você vai falar alguma coisa contra? Não. Então, pouco não é para você chegar na janela e falar assim, eu te abençoo, demônio. Isso daí também você tá sendo muito irracional, né? Você tá levando no pé da letra. Do nada chega no demônio e fala, eu te amo. Você tá sendo louco, né? Pelo amor do Eterno. Tem que ser racional também. O não amaldiçoar é você não devolver na mesma moeda que o demônio está fazendo. E você fazer o bem é você obedecer o eterno. Não você do nada começar a falar palavras de bênção pro demônio, né? Senão tá caindo no mesmo truque. O demônio disse, você é burro, e você fala, eu não sou burro em nome de Yahushua HaMashiach. Você está sendo conduzido de novo para o lugar errado. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então aqui também não vai cair muito com vocês, né? Realmente vocês vão ter que chorar com os que choram, porque você vai chorar porque ficou no arrebatamento. E os que vão se alegrar porque foram levados no arrebatamento. É como se você começasse a bater palma e falar glória ao Eterno porque aquela pessoa foi arrebatada e você ficou. Sede unânimes entre vós. Não cobiceis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então aqui você vê o que acontece, né? A pessoa ela cobiçava coisas altas quando ela não era capaz nem de obedecer às humildes. E elas se achavam sábias em si mesmas. Então aqui você vê também o que está acontecendo, né? O porquê que ficou. Achava que merecia mais, mas não tinha capacidade de obedecer nem um pouquinho que sabia. E achava que era prudente em si próprio, mas também não sabia nada. Tipo aquelas pessoas que faz oração gigantesca para o Senhor dar um arrebatamento para ir ver o céu. Ou faz jejum para ir ver o céu. Só que ela tá perdendo seu tempo fazendo um jejum desse. Porque ela faz um jejum de 72 horas para ir ver o céu. Aí tem uma experiência dessa, volta e conta pra todo mundo. Só que essa pessoa ela ainda continua pecando. Era mais fácil você ter pegado essas 72 horas e ter convertido em alguma coisa que te fizesse obedecer do que você simplesmente ter batido perna lá no céu, né? Fui lá bater umas fotos assim só pra mim me recordar do como é o céu e acabou. Isso daí é coisa de gente carnal, é coisa de quem gosta de andar no shopping, entendeu? Foi lá fazer um passeio e voltou pra casa como se nada tivesse acontecido. A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Isso daqui também foi o que aconteceu, né? Isso daqui é uma coisa assim tão óbvia que não precisaria ser explicado absolutamente nada, né? Você vê que você ficou no arrebatamento não foi por qualquer motivo. Ai, tava um pedacinho de tinta aqui na minha unha, eu fiquei por causa disso. Ai, uma calça, eu fiquei por causa disso. Não. Ele está mostrando aqui que várias coisas que você fazia estavam dentro do que o Eterno não pedia. A única coisa que aconteceu é que você foi pego na hora errada. Às vezes você usava calça e também tinha vestido em casa.
No dia que você vestiu a calça, foi o dia que deu arrebatamento. Se tivesse de vestido, quem sabe subiria. Será que não precisa explicar, né? Tá falando pra não tornar o mal por mal. Aí alguém xingava, a pessoa abria a boca pra falar errado. Tá falando pra fazer honestidade e a pessoa não era honesta. E ser honesta também significa não mentir, né? A pessoa fala, como é que eu tô? Aí a pessoa acha aquela pessoa horrível. Aí vai lá e fala, nossa, você tá maravilhosa. Tá mentindo também. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Então ele fala quando for possível. Significa que não é pra você abaixar a cabeça pra tudo, né? Mas tem coisas que você precisa falar. Que nem os demônios. Como é que você vai ter paz com eles? Não dá, né? Você precisa falar a palavra. Não contra eles, vai precisar falar a palavra para si próprio. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, basicamente, aqui você vê o porquê ficou e a resposta, né? Você não precisa fazer nada contra os demônios, porque o Eterno que vai te pagar. Como assim o Eterno vai te pagar? O demônio te torturou e fez um monte de coisa. Aí o Eterno que vai pagar o que o demônio fez contra você. É bem simples. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando ele fala fome e sede, ele não está falando de você dar um prato de comida para um mendigo ali na rua. Ele está falando sobre você dar as escrituras para aquela pessoa. Lembre-se que os nossos inimigos não é a carne e o sangue, mas os nossos inimigos é os demônios. Então não está falando que você vai estar em inimizade contra o homem. Ele está falando que dentro do homem tem alguma coisa ali dentro que está fazendo ele ser o seu inimigo. Então você sempre traz a palavra ou sempre traz entendimento para que aquela pessoa se liberte daquele costume. E não que é para você levantar um prato de arroz com feijão e dar para o seu vizinho ali do lado só porque você tem raiva dele porque liga som muito alto. Não, é para você ir lá, você explicar e dar a palavra para que ele se liberte. Porque por acaso, só porque você está dando um prato de arroz com feijão significa alguma coisa? Também não. Isso aqui você vê um carnal e o espiritual. O carnal vai fazer caridade na rua. O espiritual já é mais inteligente, ele vai lá dar a palavra para que aquela pessoa se salve. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui você está vendo, né? Não seja vencido pelo mal, mas o bem sempre vai vencer o mal. Não deixe os demônios te vencer, e o bem que você está fazendo obedecendo a palavra vai vencer o mal. O demônio vai te matar e você vai ganhar dele sem precisar fazer nada.